Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez com o Lancei Essa. Agora, nosso principal objetivo nesse programa aqui é falar sobre inovação corporativa. Vamos trazer vários temas, várias ferramentas, vários convidados para poder discutir um pouco com a gente em como que a gente pode falar mais sobre inovação de um jeito mais descomplicado. Então, estou aqui hoje com duas convidadas muito especiais, Paula e Flávia Ávila. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês, por aceitar esse convite. Gostaria de agradecer vocês por também a gente poder fazer uma boa troca aqui. Eu queria começar ouvindo um pouquinho da história de vocês. Eu até falei os nomes e só um sobrenome, porque, de fato, elas são irmãs. Então, já vou trazer logo esse spoiler de início. Então, quem é a Flávia, quem é a Paula, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem aqui no nosso podcast. Também esse espaço é de vocês, tá bom? Eu gostaria de ouvir um pouco de onde vocês vieram, como chegaram até aqui, e por que vocês acham que estão aqui hoje. Ótimo, muito bom, um prazer estar aqui, Vitor. Realmente gosto muito da proposta e queria contar um pouco, assim, a gente teve algumas conversas bem legais, sobre um tema que eu sou apaixonada, que é a economia comportamental. Como é que eu cheguei aí? Então, é uma área que eu sou especializada. É uma área que estuda o comportamento humano, como a gente toma, quais fatores conscientes e inconscientes afetam o comportamento humano. Então, hoje em dia, a gente tem o Lab, o InBehavior Lab, que é uma consultoria especializada em economia comportamental, que trabalha em projetos aí de inovação, no digital, físico, em diferentes indústrias. E como que eu cheguei aqui, Na verdade, foi por uma curiosidade. Há mais de 10 anos atrás, há 12 anos atrás, eu era da área privada. Eu trabalhava com Big Data, com dados, para ver comportamento de usuários. Então, eu era coordenadora do pré-pago, era 35 milhões de clientes, era bastante coisa, muito dado, muita informação, muita coisa interessante de comportamento humano. E aí, aquilo ali foi me intrigando, do porquê eles se comportavam do jeito que eles se comportavam. E não tinha muita explicação lógica do que estava acontecendo. Algumas ações que a gente achava que daria super certo, dava errado. Umas ações que eram completamente irracionais, geravam um mau lucro, dava muito certo. E aí, eu, uma vez, assim, o diretor que era ligado à inovação, inclusive, eu lembro eu encontrando com ele no corredor, e ele comentou assim, você já viu falar do Kahneman e Tversky? Que são dois autores muito famosos da economia comportamental. O Kahneman até faleceu recente, né? Faleceu. Nas últimas semanas aí, tem uma mobilização grande. Tem um mês, eu acho, né? Acho que tem. Pouco tempo. Muito recente, e é interessante como mobilizou esse campo, assim, porque ele era uma pessoa, o Daniel Kahneman é um grande estudioso da área, para quem não conhece, assim, os trabalhos dele são da década de 70, mas são super atuais. E ele tinha livros também que eram extremamente didáticos, eu sei que alguns aí a Paula gosta pra caramba, e ele realmente ele era muito inspirador, ele era muito aberto a erros, ele era muito aberto a falar, poxa, aqui eu estudei isso, a estudar as limitações. E ele tem 2 livros, um que eu recomendo para todo mundo, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu acho que as pessoas tinham que ver isso aí na faculdade ou antes, que é como o nosso cérebro, nossa mente funciona. E tem um outro livro que é Ruído, que também é muito interessante, que mostra o ruído nas decisões, como a gente desvia de algumas decisões e aquele todo fala do comportamento, mas não explica alguns desvios. E eu acho que isso acontece demais quando a gente fala de startup, de inovação. Então, tem toda uma ligação. Voltando um pouco para a minha história, eu fui lá ler um pouco sobre aquilo e me encantei. E aí eu tomei a decisão de sair de telecom. Eu morava no Rio na época, trabalhava, estava realmente uma posição bem confortável lá, assim, ninguém esperava. E aí eu decidi fazer um mestrado na área. Só que eu acho que, no fundo, eu achei que esse mestrado seria meio um sabático, sabe? Eu vou ali e faço, e depois volto para a área privada. Era essa a ideia. Acho que a Paula também imaginava, não sei, mais ou menos alguma coisa assim. E aí eu fui
E eu vi que era um mundo muito maior que eu imaginava. Muito maior. E aí, quando a gente voltou, a gente fez um site para divulgação, que é economiacomportamental.org. A gente criou um curso na SPM, um MBA, um Master só nessa área de 2 anos, ou seja, para mostrar quanto que é uma área tão robusta, né? E a gente está com os projetos da Behavioral Lab, aí a consultoria especializada nessa área. Então, realmente, os planos foram bem diferentes do que eu imaginava. E aí tive a felicidade também de alguns projetos a Paula se juntar a gente aí ela pode contar um pouquinho mais dela. É sempre bom ouvir a Flávia, né? Porque além, né, de irmã mais nova, eu conheci a economia comportamental pela Flávia, né? Então, sou psicóloga de formação, trabalhei mais de 15 anos na área de RH, desenhando projetos e sempre muito agoniada, curiosa para saber sobre como é que eu poderia fazer uma experiência diferente para o meu colaborador, que tipo de projeto seria legal para aquele funcionário. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, muito inquieta, né? E, além, né, da minha formação, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? Então, eu brinco que o RH, ele é um lugar em que a gente acaba ficando muito preso aos processos, à forma de fazer. E eu era essa pessoa antes, né? Eu era aquela pessoa que fala assim, gente, mas por que a pessoa não está respondendo? É um formulário simples, né? E toda vez o formulário vinha errado. O que tá travando ela ali, né, de não responder? E como é que eu vou ajudar aquele líder a trabalhar melhor com aquela equipe? Então, eu sempre fui uma pessoa de tentar achar a solução, né? E aí, quando eu comecei a buscar outras alternativas, seja conhecendo pessoas da área de inovação, da área de design, e foi engraçado porque eu fui num evento em São Paulo, de um workshop de experiência do colaborador, né, de Employee Experience, e essa pessoa citou a minha irmã. E eu falei, conheço essa pessoa. E aí eu falei, cara... Ela foi citada lá no referência. E aí eu falei, gente, tipo, tem muita coisa a ver conectada. com o que a gente faz, né? E aí a gente começou a conversar mais e eu sempre ler muito, querer entender. E a pandemia acabou juntando a gente, né? Porque quando, um pouquinho antes, né, da pandemia, eu saí da empresa onde eu trabalhava como gerente de RH. E a pandemia foi um momento muito crucial pra gente. Eu tenho 2 filhas gêmeas, né? A Beatriz e a Luísa. E teve na pandemia ou Não, antes? Antes, mas elas estavam na fase de alfabetização. E aí foi aquele momento que eu falei, gente, o que eu vou fazer? Essas meninas vão ficar sem ler e escrever e a culpa vai ser minha, né? Mãe é assim. Botei umas filhas analfabetas, já era. O que eu vou fazer agora? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. E aí, foi um momento em que tinham alguns projetos que a Flávia estava assumindo. Ela estava com um projeto que era o curso online de Ciências Comportamentais, mas ele era presencial, né? E aí veio a pandemia e muda tudo, né? E aí eu falei pra Flávia, levantei a mão e falei, eu sei fazer isso. Eu já fiz jornada do aluno, eu já mexi com Google na época, né? A gente usava o Google e aí eu fui me intrometendo na jornada do aluno da Behavioral Lab e acabei entrando na IBL e aí depois a gente fez vários projetos, mas a minha introdução à economia comportamental foi muito de conectar os pontos. E depois disso eu acho que muita coisa para mim mudou, assim, a minha forma de pensar sobre as escolhas, sobre pensar quais são os projetos, pensar quais são as soluções, né, que a gente pode gerar para outras pessoas. Eu acho que isso aí e muito desse momento que a gente acabou vivendo, que foi de reinventar, né, de se reinventar no momento em que estava todo mundo precisando, né, parar e fazer diferente. Total. E eu queria trazer uma coisa legal, que a gente fez um acontecimento histórico. A gente lançou um curso todo de 8 módulos, encontro ao vivo, encontro gravado, tudo no dia 16 de abril, depois da pandemia. Então, a gente já tinha... E quase que exatamente um mês mês. Quase um mês depois que foi anunciada, a gente falou... E a gente lançou com um propósito muito forte. Que a gente falou assim, não, as pessoas têm que saber essa área para lidar com a pandemia, na verdade. E hoje faz inovar. 4 anos, assim, tô pensando agora, exatamente hoje faz 4 anos. É verdade.
olha, gente. Olha só que momento. Tivemos algumas Eu turmas. fiquei sempre, cara, tem alguma coisa, você já abriu, eu vi em algum lugar hoje isso. 4 anos atrás. Parabéns. E eu lembro que a Legal. gente fez um lugar, improvisou o estúdio e fez a jornada do aluno. E a experiência, a gente tem, por exemplo, influencers que participaram, várias pessoas, foi uma turma boa, grande. E muito engajada, porque estava todo mundo entendendo aquele momento, né? Então, eram momentos também muito gostosos. A gente passou divertidos. E a Paula realmente sempre foi muito inovadora. Então, ela tinha, por exemplo, eu lembro que tem uma coisa muito legal que ela fazia, era que todo final da semana ela fazia uma ata de novidades, tipo assim, resumia tudo que tinha sido discutido naquela semana pelo WhatsApp e mandava essa atinha. Certo. Essa ata era super divertida, ela virou praticamente um produto. Na verdade, o curso sem a ata não tem muita graça. Aí eu adorava. Engajava, engajava todo mundo. É, porque não tem isso, assim, às vezes a gente participa de vários grupos e aí você tá ocupado, tá no silencioso, aí quando você vê tem 300 mensagens, e aí você fala, putz, eu vi isso em algum lugar. E aí, um dia eu falei pra Flávia, eu falei, eu vou fazer um negócio, só que eu não contei, né? Eu falei, vou fazer um negócio, mas você vai gostar. E aí eu comecei a bolar, né? Exato. E aí acabou que a primeira turma foi cobaia, né? Porque eu fui testando e aí a gente começou, inclusive, a incluir, né? Dentro da jornada deles mesmo, alguns nudges, né? E aí a Flávia vai falar um pouquinho mais, porque era uma maneira também da gente testar e deles também se sentirem testados, né? Já que eram 8 módulos, eram aulas gravadas, e aí, ao mesmo tempo, era uma forma da gente provocar o aluno que estava lá, será que ele viu o vídeo? O que tem ali? Quais são os temas que estão aparecendo? Então, foi bem divertido. Eu me divertia bastante. Que legal, que legal. Olha, esse tema é um tema que eu gosto muito. A gente fez uma conversa prévia, né, Flávia? E eu tinha, assim, uma noção do que era. Eu gosto muito de olhar assim, cara, como é que as pessoas pensam? Como é que ela decide? Aí, né, quando criança, minha família falava que eu era muito chato, que eu ficava perguntando. Passou aquela fase do porquê que você, né, tem crianças e sabe que deve estar mais ou menos nessa fase. Continua, né? Eu continuei, assim, minha vida inteira de falar, mas por que isso? Por que isso? Eu ficava observando por que as pessoas decidiam. E eu queria entender um pouco mais de o que de fato é, pra gente explicar para quem tá nos ouvindo e nos vendo, né, o que de fato é economia comportamental, como chegar a essa carreira, como que eu me especializo. Você contou, né, Paula, assim, você viveu isso e viu que você já fazia isso de algum jeito, mas não era necessariamente ali na linha com aquela perspectiva da economia comportamental. Então, assim, como chegar a esse tema? Como eu posso me especializar? Como eu posso ser referência, né, em economia comportamental? Aonde eu começo, você falou, já deu uma dica, né, do Daniel Kahneman para ver o Rápido e Devagar e o Ruídos. Mas, assim, eu posso me especializar onde? Né? Por onde eu começo? O que eu procuro primeiro? Quem eu procuro? Quem é referência? Primeiro, uma curiosidade. O Daniel Kahneman mesmo, ele não gostava muito do termo economia comportamental. Ele era um dos defensores, na verdade, que essa área chamasse ciências comportamentais. Eu também. Porque ele mesmo, a Paula é uma cientista comportamental. Vocês são cientistas comportamentais. A gente é, sim, legal, considerado cientista comportamental. Eu sou economista também, né? Eu sou formada em economia. Perfeito. E aí as pessoas ficam falando assim, poxa, eu terminei, por exemplo, o MBA, o Master que a gente criou ali na SPM, hoje tem na FGV, em outros lugares. Eu sou economista comportamental, você não pode falar que a pessoa é economista. Mas sim, como depois você estudou ali um ano e meio, né, 2, a Paula foi um intensivo diário. Na verdade, a Paula lê tanto que eu aprendo economia comportamental com ela, porque ela lê, aí ela me fala o livro, não, vamos ler junto. Quando eu ver, na verdade, ela já terminou o livro, eu tô ali tentando... tô correndo atrás. A gente leu um ótimo esses tempos, né? Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, Legal. Muito legal também, que fala de hábito. E aí você falando em relação ao comportamento humano, né? Então, tem essas ciências comportamentais. A economia comportamental, no meu ver, ela trouxe muita questão de dados, de evidências empíricas, dos experimentos. O que são os experimentos? Para esse mundo, né, de startup, de inovação, ele tem um pouco a ver com o teste AB. O experimento é você testar aquele comportamento num determinado grupo
e deixar um grupo sem testar. Legal. Então, o teste AB, você testa uma coisa e outra, né? Nesse caso, o experimento, que é a chave, é um grande diferencial da economia comportamental, é você deixar um grupo sem nenhuma intervenção e falar assim, deixa eu fazer uma intervenção com aquele viés, com aquele cutucão. Deixa eu ver se essas pessoas mudam de comportamento ou não. Então, a economia comportamental, ela foi muito nesses estudos, desde o Daniel Kahneman aí, de 74, 79, foi crescendo absurdamente, foi, ok, eu vou fazer uma intervenção, por exemplo, para hábito. Se eu fizer num grupo uma intervenção para gerar um determinado hábito, eu não fizer no outro grupo, aquele grupo vai andar mais, vai ter mais passos andando durante o dia ou não? Né? Então, você consegue fazer pequenas intervenções e você vai marcando. O que acontece? Esse conhecimento sobre o comportamento humano, muito disso tem os vieses, que são... O que é um viés? Um viés é um desvio sistemático. É assim, as pessoas, por exemplo, você fala, todo mundo está fazendo isso. E muitas coisas, estudos mostram que a gente realmente segue muitos outros. Uma linha de efeito manada, podemos falar assim? Efeito manada. Porque a prova social, ela não é uma questão que acontece com pessoas, por exemplo, que têm menos educação ou menos recursos e tudo. É um atalho mental que a gente usa muito forte. Por exemplo, você é especialista em uma determinada área. Eu vou tomar uma decisão, vou falar, Vitor, o que você acha? Né? Se eu ver várias pessoas falando que acham aquilo ali similar, eu provavelmente não vou estudar sobre aquilo. Eu vou lá e vou tomar uma decisão. Perfeito. Então, a prova social, efeito manada, ele acontece diariamente no nosso dia o tempo todo. E esse é considerado um viés. É considerado um desvio sistemático. Porque é aquela história... Teve uma promoção, né? Nem costumo dar esse exemplo, mas me lembrei, por exemplo, alguém no elevador... Aí chega uma pizza e fala assim, eu fui comer aquela pizza, foi uma delícia e tudo. E as pessoas do elevador falam, não, eu tenho que ir naquela pizzaria, né? É uma intervenção ali. As pessoas, tava maravilhosa, tudo. Tanto que a gente é suscetível a essas pequenas, né? O marketing uso. Essas pequenas quem coisas. nunca, né? Falando de pizza, que sente o cheiro da pizza. Não, você falou e eu... Pronto, deu vontade de comer pizza. Eu tô com fome. Pois a pizza no final aqui. Vamos pedir. Você falou, meu estômago falou, opa, tô aqui. Hoje é dia de pizza. Se a gente soubesse antes, já tinha que ter treinado essa para ter uma pizza gostosa aqui pra gente. Também deu vontade. Então, essa área aí, o que começou a acontecer para mim, assim? Quando eu vi, que eu falei assim, cheguei lá, eu fiz da Inglaterra. Na Inglaterra, essa área estava bombando. Em 2010, criou-se um gabinete, toda uma empresa ligada ao governo britânico só para fazer essas intervenções, esses experimentos. E tiveram experimentos que geraram 200 milhões de libras. Foi, assim, estrondoso. De receita? De receita, de impostos, de impacto. Usando a prova social, efeito manada, eles conseguiram 200 milhões de libras em um ano. Uau! E aí, começaram a ver, calma aí. Essa economia comportamental não é algo assim, né, tangível, onde tem show me the money também, né, começou a haver algumas intervenções. E aí eu fiquei sabendo que na Inglaterra era o pool, naquele momento era o lugar, né, que estava sendo mais discutido, eu fui para lá. Então, mestrado... Você foi estudar lá? Fui estudar, fazer um mestrado lá, em Behavior Economics. Então, tinha já o programa em Behavior Economics. E aí tive a oportunidade de estar naquele ecossistema, né? Que era uma coisa muito interessante. E aí, quando eu entrei no ecossistema, eu ficava falando assim, gente, tem isso, mas tem isso também, mas tem isso também. A minha tese, a dissertação, foi se valia a pena entrega grátis ou não. Em 2013, essa pergunta fazia sentido, né? Entrega grátis? Entrega grátis do site, assim. Eu fiz um experimento... De qualquer tipo de... eu fiz um experimento com livro, na verdade. Assim, valia entrega grátis de livro. Olha só. A Amazon podia ter pagado caro para você isso hoje, né? E tinha uma hipótese interessante, que foi, eu vi na Amazon que a taxa de entrega estava mais cara do que o livro, às vezes, na Inglaterra. Na Inglaterra. Isso já naquela época? Naquela época, 2013. Aí eu falei, será que vale a pena? O livro tá mais caro e a taxa tá grátis? E no meu experimento mostrou que sim, a taxa grátis valia muito mais a pena. E aí, olha o mundo que a gente tá hoje, 10 anos depois, né? Hoje, minha mãe falou, eu almocei com ela hoje, e aí ela falou,
Cara, ela tava falando lá pra uma amiga nossa que tava almoçando com a gente, falou assim, ó, eu só compro na Amazon porque lá tem entrega grátis. E eu só compro o que tem entrega grátis. O que não tiver pode ser mais caro, mas não pago porque eu gosto de entrega grátis. Aí. Já. E aí conectou uma coisa que às vezes não tem nada a ver, né? Um serviço de streaming com entrega grátis que tá... Putz, não tem nada a ver, mas certamente tem a ver nesse estudo, né? A mente, né? O que acontece? A entrega grátis, o que mostrou, né? Eu nem imaginava falar muito nisso, mas assim, a entrega grátis, ele mostrou que quando você está numa tela, você está fazendo a compra do produto. Aí você vai para uma outra tela, tem entrega grátis. É somente dividido em 2 momentos. Então, você presta muito mais atenção naquele 2 libras que está ali. Que você, às vezes, não prestaria tanta atenção. Porque ia ser R$1,90, 2 libras, tudo você não prestaria. Mas quando você tem um ponto de decisão... Aí você acaba falando assim, será que eu compro ou não? Agora, quando você anuncia que é grátis, você já olha com a promoção. Então... Aquele um clique deles tem a ver com isso ou não? Tem, porque você tira qualquer tipo de bom ponto de decisão, né? Qualquer tipo de barreira. Você tá ali... Que seriam vieses para a pessoa não comprar. Você está considerando como a nossa mente funciona em muitas decisões impulsivas na vida... Então, você, tipo assim, você tira uma barreira de você parar para pensar, eu coloco pro carrinho, vou procurar outras coisas. Não, compra por um clique, você vai direto, né? E a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, por exemplo, se você quer gastar menos, a ideia é você tirar, por exemplo, esses aplicativos, o cartão de crédito desses aplicativos. Sim. Porque a gente deixa cadastrado o cartão de crédito, tipo iFood, tudo. É muito fácil você pedir, né? Então, na verdade, a gente tem que aprender no mundo hoje a criar barreiras pra gente, já que tudo é muito fácil. Perfeito, perfeito. Eu li um livro que falava... eu acabei ele, inclusive, fiquei doente semana passada, eu falei, cara, é bom pra, né, quando fica doente, ler livro, porque aí você tá fazendo nada, não tá sendo produtivo, pelo menos a mente vai pensar. Chama Previsivelmente Irracional. Sim. Muito, muito, muito legal. E ele falava do poder, tinha um capítulo que era só do poder do grátis. Isso. O Dan Ariely, que é o Previsivelmente Racional, é um dos livros clássicos de economia comportamental. Legal. Então, você estava lendo aí um dos livros... Se a gente fala assim, vai falar para uma pessoa, começa... né? Seria o rápido e devagar, o previsivelmente racional e o nudge, que eu tenho que explicar um pouquinho. Você falou pra vocês. de nudge, eu queria entender isso de melhor. Nudge. Então, o previsivelmente racional, ele tem um capítulo do grátis, porque o poder do grátis é imenso mesmo, né? Então, você acaba pegando coisas grátis, simplesmente porque tá grátis, algo que você não precisa. Quem nunca, né? Você não precisa nem nada, mas se você vê o grátis ali, ele... né? Eu não posso perder. Na verdade, o grátis, ele tem uma questão de não perca também. Se é grátis, eu vou perder, de FOMO. Então, assim, se eu deixar para trás, vai que depois eu preciso, né? E esse outro livro, o terceiro livro, Nudge, é um termo que foi muito comum. Por exemplo, essa unidade de 2010 lá da Inglaterra, ela é chamada também de Nudge Unit. O que é? O nudge é um empurrãozinho, é você mexer na arquitetura da escolha da pessoa. Então, assim, esse termo de choice architect, arquiteto de escolha, é um termo muito usado na área também, que a gente não usa muito aqui. Que é como se você fosse pensar de você ser um arquiteto, você está construindo uma casa e você só coloca a escolha que você quer, por exemplo, que seu usuário, né, que a sua empresa, tudo tome num determinado lugar. E você, como um arquiteto, vai vendo onde colocar as outras opções. Como mexer naquele contexto para que as pessoas cliquem ou escolham a escolha que você realmente quer. Então, que às vezes não é você fazer uma oferta, falar, faça isso, compre aqui, compre aqui. Às vezes, a dica, o nudge mostra que o empurrãozinho, às vezes, de colocar o preço da pipoca grande quase igual à pipoca média. Esse efeito faz todo mundo pegar a grande, né? Então, esses pequenos detalhes da tomada de decisão, empurrões, que fazem efeito. A Paula, por exemplo, trabalha com jornadas, tanto de clientes quanto de colaboradores. O que ela pode até dividir mais da experiência dela, mas em cada ponto da jornada, muitas vezes tem essa oportunidade de você criar um nudge na jornada do aluno, né? Eu até queria trazer isso, assim, dessa pergunta para você, Paula, os programas que você fez, programas educacionais que foram bastantes, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui.
quando eu preciso, e a gente, né, vindo desse mundo aqui de startups, né, eu preciso influenciar o meu cliente a pegar a melhor decisão, eu quero entender o caminho que ele faz e eu preciso fazer com que ele vá para essa decisão, querendo ou não, vocês estudam isso, né, na jornada em si, e esse nudge, pelo que eu tô entendendo, é o viés que a gente cria para ele ir para lá. É isso, não é? Como que funciona eu criar uma jornada nessa sua perspectiva? É isso também, né? Eu acho que a jornada, ela traz uma visão muito diferente do que a gente está acostumado, que é olhar sempre na nossa perspectiva, né? Então, eu olho a minha experiência e falo, você precisa de um treinamento. E aí, o que a jornada do cliente ou a jornada do colaborador ou do professor, ela acaba trazendo para quem está olhando para o projeto, para quem está pensando soluções? É que, ao longo da vida dessa pessoa, ela busca experiência, ela busca uma necessidade, um sentimento. Então, a Paula aqui, ela é uma Paula que chegou de um jeito e que teve, antes dela chegar aqui, faz com que ela esteja mais ou menos preparada, mais ou menos feliz, mais ou menos aberta para conversar. E aí, quando você olha essa perspectiva de eu preciso desenvolver soluções para um colaborador ou para um cliente, para ele tomar aquela decisão que eu acredito que seja melhor, que também entra um pouco do que a Flávia falou, né? Eu preciso ter essa arquitetura, eu preciso pensar em quais são os pontos de contato e quais são os processos que vão ajudá-lo a tomar a decisão certa. E uma coisa que eu acho que é legal também, que eu aprendi muito na ciência comportamental, é que não dá pra gente separar o ser humano, por isso que eu comentei, né? Não dá pra separar a Paula da porta pra fora, que é a Paula pessoa física com a Paula pessoa jurídica. É um ser humano e esse ser humano, ele tem vontade, ele tem interesse, ele tem emoção e ele precisa se fazer pertencer. Então, a jornada, ela acaba sendo super importante para a gente avaliar o comportamento e definir soluções, porque eu já vivi situações em que eu desenhei um projeto, né? Eu tinha um projeto que era um programa de jovem aprendiz, estava funcionando super bem, só que a gente percebia que os jovens não continuavam. E aí a gente falava, cara, o que está acontecendo com esse jovem? Saía no meio da jornada. Saía e não eram contratados ao final da jornada, né? O programa Jovem Aprendiz, ele tem uma necessidade que é, vou pegar pessoas, né, de uma faixa etária mais jovem, é o primeiro emprego, então exige, por exemplo, né, nós da área de recursos humanos, o acompanhamento, a gente tinha sempre esse olhar mais de desenvolvimento. Mas eu não estava 100% do tempo com esse jovem, era um outro gestor. E o que esse gestor fazia? Ele falava assim, não, vai lá pegar cafezinho, vai pegar o papel. E o que eu estava ensinando para esse jovem, né? Então, a gente revisitou essa jornada, colocou todos esses jovens dentro de uma sala e falou, como é que vocês acham que tem que ser? E aí, a gente ouviu um monte de coisa, né? Porque a gente não aprende, porque isso, porque aquilo, porque o gestor, porque isso, porque aquilo. E a gente foi, a partir desse lugar de eu entender quem é o meu cliente, a gente redesenhou algumas ações. Para quê? Para que ele se sentisse pertencente, para que ele, ao final, pudesse ser contratado. E aí, isso gera um resultado para a organização, quando a gente olha nessa perspectiva, que é o que a Flávia está trazendo, é que eu, ao invés de eu pensar na minha cabeça, né, e vou fazer um programa, eu tenho uma forma de pensar qual é a solução para aquela pessoa naquele momento da jornada dele. Então, eu não vou pensar uma solução para um jovem aprendiz que vai ser que ele vai ter resultado daqui a 5 anos. Não, ele precisa do resultado imediato. Ele precisa da experiência dele sendo positiva agora. Ele precisa de um apoio. No nosso caso, a gente precisava de um apoio, inclusive, para as próprias famílias. Então, não adianta eu chegar e punir porque ele está atrasado. Às vezes ele não tem o que comer, às vezes ele está um problema na família. Então, a gente olhar a jornada e esse contexto, ele faz com que a gente pense outras soluções. E eu acho que essa é a parte legal da estrutura que a Flávia falou, né? Uma coisa é eu ter uma solução e outra coisa é eu ter base científica e evidências para falar o que eu fiz mudou o comportamento, o que eu fiz melhorou em resultados XYZ, que eu acho que a gente não está tão acostumado a fazer. Então, os cases e os experimentos que a Flávia comentou, e que são vários, né, na área de recursos humanos agora está aparecendo mais, eles dão para a gente a segurança
de que faz sentido mudar. Faz sentido mudar um processo, faz sentido mudar um comportamento, fazer uma ação que mude o comportamento e tem resultados financeiros, inclusive, né? Então, acho que acaba tendo um impacto na vida mesmo, né? De quem a gente entende que a gente está cuidando, né? Sim. Diga, por favor. Não, e a jornada é um ponto fundamental para os nossos projetos da Behavioral Lab, Também. né? Então, nos cursos, por exemplo, sempre a gente busca muito colocar a parte de aula, mas um workshop de economia comportamental, um workshop de ciências comportamentais, que é muito, ou behavior design, que a gente fala, que é muito esse processo de construção conjunta, e você vai desde persona até jornada, até as soluções. Então, a gente usa algumas ferramentas, por exemplo, os próprios vieses, vários nudges, para fazer as pessoas ficarem mais inovadoras, mais criativas naquele processo. Mas, por exemplo, em outros projetos que a gente faz, que a gente mesmo faz a jornada, é muito interessante ter um perfil como a Paula, que tem esse viés. Ou seja, a gente tem nos workshops, a gente pensa junto aquela jornada, a gente ensina, por exemplo, grandes empresas, bancos, áreas de inovação que a gente já atuou no workshop, ou seja, a forma que a gente olha a jornada, que barreiras que a gente olha. Então, a gente divide barreiras logísticas, barreiras psicológicas. Então, onde é que é a fricção? Onde é que aquela pessoa pensa assim, vou ou não vou? Isso é no mundo, é para a nossa vida e é para os clientes. Por exemplo, lojas digitais, que foi um dos projetos que a gente estava envolvido. É isso, ou seja, onde é que vai... Qual é o enquadramento? Como é que você fala que aquele ali é um produto de uma loja digital? Exatamente como é que você chama aquilo ali? Vai fazer você achar que aquilo ali é algo que serve para mim ou achar que isso aí é um produto para uma outra pessoa? Né? E na jornada você descobre vários desses insights. Né? Então, ou seja, tanto nos projetos quanto nos cursos, a gente trabalha com a jornada. Em alguns projetos, a gente vai numa jornada ainda mais em profundidade, porque a gente percebe que a gente consegue criar nudges e intervenções ao longo de todo o processo. E aí, o que a gente faz é escolher, colocar uma estrelinha onde é que a gente acha que vai ter mais retorno. É aqui, aqui e aqui. E a gente vai pontualmente atuar naquele processo, entendeu? Legal. Então, assim... Pegando o que vocês falaram, vocês fatiam essa jornada, entende onde que é o ponto principal dessas estrelinhas, por exemplo, e essa estrelinha pode ser verdadeira ou falsa. Vocês testam essa hipótese, você até trouxe, assim, um ponto que eu achei bem interessante, que foi, a gente olha no meio do processo e tenta entender aonde que ele vai para um lado ou vai para o outro, que seriam essas estrelinhas. E que... trouxe a importância, a relevância de trazer essa visão científica, porque o que eu sinto é que no mundo das startups, no mundo de inovação, é muito comum desenhar a jornada, é muito comum testar hipóteses, mas nem sempre, na verdade, muitas vezes não é feito um processo mais, como eu posso dizer, mais numa linha acadêmica, num estudo mais aprofundado. Mais controlado, com teste, com dado. Muita startup já usa muito dado para tentar estratificar isso, mas essa perspectiva, esse olhar da ciência comportamental, normalmente não é trazido para dentro dos projetos. Então, eu queria entender como que é, de fato, assim, abrindo o capô, o que seria feito? Assim, eu chego... Quero testar uma hipótese. Botei uma estrelinha, mas e como é que vocês fazem? Vocês vão testar essa hipótese, ver se ela é verdadeira ou se é falsa? Pô, esse nudge aqui a gente já sabe porque, como vocês falaram, já trabalhando com telecom há muito tempo e tudo, mas já sabe, esse processo já é conhecido. A não ser que aí vão vir outras variáveis com outros vieses, né, que eu imagino, aí se não fala se sim ou se não. Por exemplo, conflito geracional. Ele já não se comporta da mesma forma, né? Talvez a minha avó, muito diferente dos meus sobrinhos, vão olhar para aquele tablet, aquele celular e vai seguir uma jornada muito diferente, porque eles têm vieses diferentes, vão ter insumos, ferramentas diferentes, vão saber que aquilo existe, que não existe. Como é que funciona na prática? Se eu pegar um projeto como esse, o que eu faço primeiro? Como que eu estruturo um projeto como esse? Então, essa questão de a gente já saber algumas
que coisas que funcionam. Alguns padrões. Padrões que funcionam no projeto da Behavioral Lab também, porque o que acontece? Numa primeira etapa de compreender, que a gente vai na imersão no contexto, a gente olha as pesquisas já existentes, os dados já existentes, a gente recebe uma aula, na verdade, ali daquela empresa. Então, a gente já aprendeu a fazer de uma forma muito rápida, um sprint para a gente aprofundar. Então, a gente tem perguntas específicas que a gente aprofunda muito na veia ali para a gente pegar todo aquele suco para transformar ao longo do projeto. Legal. E aí, no final dessa etapa de compreender, que é uma das 4, a gente já tem um relatório de diagnóstico e quick wins. Então, a gente já tem os quick wins que a gente fala, olha, poderia atuar aqui, aqui, aqui. Mas aí vem a parte, na verdade, a jornada, a gente desenhar a jornada junto e pegar as barreiras, vai para uma segunda etapa que a gente chama de explorar. E aí a gente vai explorar essas barreiras, esses comportamentos e os nudges, construir numa oficina, num workshop, num momento de criação, quais são as intervenções que a gente quer testar. Então, eu vou olhar aqui as barreiras, onde é que tem uma fricção, e ok, eu vou escolher testar essa intervenção. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de um projeto. Vou dar um nosso, depois eu dou esse exemplo. A gente tem um projeto com a Heineken, muito legal, de bebida e direção, que é para incentivar pessoas que estiverem dirigindo a não beberem. Foi um projeto que aconteceu bem experimental em 2018 e tudo mais. Então, ele foi feito todas essas etapas que eu estou falando. E aí, o que aconteceu? A gente viu uma jornada ali de um determinado cliente, a gente construiu nudges ao longo da trajetória daquele motorista dentro do bar. Então, onde é que eu conseguiria colocar algumas coisas que fizessem ele parar para pensar? Porque se você fala assim, olha, não bebe, Vitor, você está dirigindo, ou se você vai num tom muito punitivo, você fala, eu sou adulta, vou beber mesmo, vou beber mais ainda. Aí vai ser o contrário, E ainda tem sempre aquele amigo que fala, não, mas é só umazinho, não, fica tranquilo, né? Nunca é só uma. Nunca é. Desse projeto foi muito gostoso, assim, ele é muito bom também, porque muitos projetos que a gente faz, a gente não pode divulgar o resultado. Só que eles deixaram publicar um artigo e a gente também tem um vídeo que traduz o experimento, então ele é mais público. Legal. Mas aí, o que aconteceu? Então, a gente fez a jornada, aí a gente usou uns cards, em Behavioral Lab a gente tem, que é um nudge também, que são os cards onde num lado, você fala um viés do comportamento humano e atrás você fala um projeto, um experimento que usou aquele viés, para inspirar as pessoas a criarem. Então, é como se fosse uma cartada, né? Tipo, vamos usar a prova social aqui, nesse app, nessa invenção, agora. Como é que você vai usar? Aí você tem que bater a cabeça e saem ideias incríveis, né? Então, você tem esse processo de criação ali na Heineken que a gente usou também, assim. Criou alguns outros nudges, já tinham alguns sido criados na Inglaterra, implementou. E aí a gente testou nos bares, a gente teve alguns bares que eram controle, que eles não tinham os nudges, tinha pessoas com camiseta da Heineken, verde, tudo para ficar meio parecido, mas não tinha mensagem nenhuma, assim. E a gente testou em alguns bares o controle. Depois, ao longo da intervenção, a gente deixou 2 bares controles e outros com os nudges, para a gente pegar bem científico mesmo, bem estatístico. A gente ficou no hotel, aí os bastidores um pouquinho, né? Assim, a gente tinha uma equipe de 5 pessoas, super multidisciplinar o time. Eu ia perguntar isso. Como é que é essa equipe? Super multidisciplinar. Quem que tá nela? Normalmente é bem... Então, nessa a gente tinha uma comunicadora, a gente facilitadora, a gente tinha um economista, um psicólogo, uma outra economista, e assim, design. Então, realmente, a gente é bem múltiplo, assim, eu amo, assim, a gente realmente aprende muito com esses outros conhecimentos, né? E aí, sei que a gente implementou, a gente foi nos bares, como é que fazer as pessoas convencerem os donos de bares a não venderem bebida alcoólica? Tipo assim, vamos pegar, tipo assim, ó, não bebe, motorista não pode beber. Poxa, a maioria são motoristas que estão chegando aqui, como é que eu vou fazer? Aí criou-se o drink sem álcool, não tinha Heineken Zero na época. E eles ofereceram, eu sei que reduziu em 25% os motoristas que bebiam e dirigiam.
E isso Foi dá para muito fazer um forte. cálculo, eu imagino, o quanto que também reduz na ponta de acidentes, potenciais acidentes que poderiam ter acontecido. Poderia sim, né? Na verdade, se a gente pensar, né, assim, a gente fez esse cálculo. Não vou lembrar agora, Vitor. Tá, mas De 1000 tem pessoas, essa linha. tem essa linha. Tipo, né, de 1000 pessoas que foram, a gente converteu tantas pessoas que não estavam em processo, estavam mais seguros, Uhum. né? Ou seja, a gente pegou a quantidade de pessoas que iam no bar e tudo para a gente fazer a extrapolação. Esse experimento aconteceu em São Paulo e Porto Alegre. Uhum. E o que eu ia falar de bastidores legais é que, tipo, a gente estava no hotel, você não pode, experimentalista, não pode ficar no bar, porque muda o resultado. Ele sabendo que você tá lá, olhando, observando, os garçons não se estão à vontade, os donos também Vão não. se comportar diferente, Vão imagino. se comportar diferente. Então, a gente ficou no hotel vendo a amostra. Você perguntou uma coisa diferente. Falando assim, não, olha, tem que ter 200 entrevistas no The Joy, lá de São Paulo. Tinha que ter tantas entrevistas. Bateu, beleza. O outro, vamos lá. E Pasquim, que era um outro também de São Paulo, que muita gente conhece. Então, vamos lá, um outro bar, né? Tipo assim, então tinha pessoas lá, uma empresa, não era a gente, uma empresa contratada só para coletar esses dados. E a gente foi vendo se batia a amostra para ser estatisticamente significativo. E aí foi um estudo que foi muito, né? Então, quem quiser ter acesso ao paper, eu lembrei aqui que tem no economiacomportamental.org, tem ali a aba de publicações que ele consegue acessar o paper completo, com os nudges, que legal. com tudo. Dá para ver como que foi estruturado e toda. No InBehavioral Lab também tem na parte de news ali, a gente coloca todas as notícias, mas o Economia Comportamental é fácil achar esse artigo. O paper, porque aí tem um desenho experimental e tudo mais. Legal. Então, a gente faz normalmente assim. Agora, em áreas digitais, por exemplo, né, os projetos, até a gente tem um curso que chama Nudge e Experimentação na Prática. E a gente já fez em alguns bancos, né, assim. Então, qual que é a ideia? É como você realmente mostrar como fazer experimentos para as áreas de negócios digitais, que já fazem muitos testes, mas nem sempre com amostra relevante, nem sempre isolando uma variável. Aí fica um misto de informação, mas você não consegue dizer que foi aquilo que gerou o comportamento. Então, o grande ouro que está nessa sistematização do estudo do comportamento humano é você pegar a inteligência, você ir criando uma inteligência interna. Então, para aquele banco, para aquela fintech, para a empresa específica, você vai criando aquele banco de inteligência que o seu concorrente não vai falar. Que a startup do lado nem sempre vai te dizer, mas ela já aprendeu aquilo ali. São algumas coisas que realmente giram resultado e que fazem muita diferença, né? Então, essa ideia de criar essa inteligência é um dos pontos chaves aí quando a gente está dentro. E, normalmente, os projetos também são muito assim, a gente faz ensinando. Isso é uma característica muito forte nossa. É tipo, faz, a gente não quer estar aqui de novo para fazer algo parecido. A gente quer estar aqui para fazer algo diferente. Eles mesmos vão ter capacidade de fazer sozinhos. E o contexto, né, de startup, eu acho que é um desafio, porque, assim, já vivi algumas, né, e eu acho que a velocidade, a necessidade de você achar que você está fazendo a jornada e achar que está aplicando, ela acaba se perdendo nas mudanças que são mudanças sutis e que depois você não consegue, como a Flávia falou, avaliar se de fato aquele comportamento mudou por A ou por B, né? Então, na minha vivência de projetos em startup, eu acho que um desafio que eu acho que é bacana é, primeiro, né, entender essa jornada pelo ponto de vista do seu cliente, seja ele qual for, entender que existem diferentes pessoas nesse caminho e que é importante você aplicar. Não adianta você falar, eu vou fazer, por exemplo, vou fazer um teste AB, e aí muda uma vírgula, e depois muda um parágrafo, e não deixa o processo rodar o suficiente e não vai ter dado suficiente para saber se foi por isso que mudou ou não. Eu vivi o oposto do que a Flávia está falando. Assim, ter essa visão e ter essa possibilidade de você conseguir, entendendo a jornada, aplicar e ter os aprendizados dela, eu acho que é o ponto fundamental. Porque não adianta
aplicar sem saber o que você está fazendo, né? Eu estava lendo um livro essa semana que chama... Essa semana não, tem um tempinho, mas chama Sense Making. E ele fala sobre o dado pelo dado, né? O dado pelo dado, ele não vai servir para nada. Mas se você tem, a partir do dado, a inteligência que a Flávia falou, as pessoas observando e analisando e entendendo que a gente está falando de pessoas... contextos diferentes, processos diferentes, aí sim existe a mudança. E eu achei legal que tem uma parte que ele fala assim, quantos pontos tem a carne, né? Dependendo da cultura. Nos Estados Unidos, ponto da carne. Mal passado, bem passado, né? Medium rare, não tem? E eu achei muito legal essa comparação, porque ele fala quantos pontos, né, de carne tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu acho que são 4. Não, são 3. E na França são 6. E no Brasil são 2, né? Mal passado, bem passado, são 3, né? Então, assim, qual que é a questão, eu acho, aqui, né? São diferentes lugares, diferentes culturas para uma mesma situação, mas que tem respostas diferentes. Então, como é que a gente vai lidar com uma resposta que não é a que eu acho? Eu acho que esse é um ponto, né? E se existe um processo e que você pode avaliar... Faz sentido fazer desse jeito, não porque as pessoas vão fazer do jeito que eu quero, e sim porque a gente está aplicando um conhecimento, uma ciência que diz que se você fizer dessa forma, você vai ter resultados melhores, né? E também resultados melhores para as pessoas, que eu acho que esse é o ponto também, né? Eu achei legal comentar, porque para mim, o ponto mais legal da ciência comportamental foi quando eu descobri que o ambiente e o contexto importava muito para isso. E eu sempre achei que isso era um real. E aí, quando a gente vê, né, que existem experimentos que demonstram que se você muda um ambiente, se você muda um processo, ou se você muda aquelas características, você pode ter resultado diferente, então quer dizer que o contexto vai influenciar para caramba, né? Então... Por que isso faz parte da organização? Porque são muitas pessoas. Por que o projeto tem diferença quando você aplica no atendimento? Porque são seres humanos, né? Então, o lance do ponto da carne essa semana me pegou. Eu falei, cara, aqui no Brasil são quantos? Porque cada um vai olhar de um jeito, né? É um contexto diferente, né? Essa questão de adaptar o cultural é uma questão muito que a gente faz também em vários projetos. Na verdade, chegam, por exemplo, da Heineken. Ele foi feito na Inglaterra, aí chega mais ou menos pronto aqui, quais são os nudges, o que pode, qual que era o pub lá, qual que era a jornada. E aí a gente pega e vamos fazer o estudo aqui no Brasil, adaptado culturalmente, e aí os comportamentos são diferentes. Aquele comportamento, por exemplo, que eu comentei dos 200 milhões de libras no início, é um experimento de impostos que eles falam, por exemplo, 9 entre 10 pessoas pagam seus impostos em dia. Pague você também. Olha, então, prova social. 9, olha aí, você não pagou. Você não pagou ainda, mas 9 entre 10 pessoas pagam em dia, né? Só falta. Só colocar essa frasezinha muito curta, 9 out of 10 people pay não lembro a frasezinha direitinho, só colocar essa frase curta gerou os 200 milhões, uma conversão muito maior. E depois eles fizeram um teste, por exemplo, na sua cidade, no seu CEP, no seu país, sabe? E foi vendo muita diferença em relação a isso. E aí, quando acontece, por exemplo, culturalmente, que a gente foi... Eu não estava na equipe, mas uma colega foi implementar em São Paulo com um grupo de pessoas. Esse 9 entre 10 pessoas não foi o tratamento que fez mais resultado. Então, no Brasil, lá gerou 200 milhões de libras. Mas no Brasil, aquele mesmo tratamento, ou muito similar, não foi o que mudou o comportamento do brasileiro. E não teve um que foi um que aqui no Brasil teve mais uma resposta do que outros? Não teve aquele que as pessoas assinavam? Não tem um deles que... do juramento do motorista? Juramento do motorista. Perfeito. No projeto da Heineken, um dos nudges era o juramento do motorista. Que era assim, era uma folhinha desse tamanho. A gente usa vários juramentos em vários projetos e cursos também. Que é faça o juramento do motorista. Se beber...
Se você estiver dirigindo, não beba, alguma coisa assim. E aí, se você assina ou não assina aquele papel. Se você assinar aquele papel, você ganha uma batata frita ou petisco grátis ali daquele bar. Mas se você não quiser assinar, tudo bem, né? O barman, ele era orientado a falar assim, quem é o motorista da vez hoje? E dá esse juramento. E esse juramento... E ele já entrega uma responsabilidade para alguém que já socialmente, eu imagino não que deveria. deve... Né? O cara fala, pá, já ganhei isso aqui, então eu não posso fazer nada errado. E ele assina e ele podia até colar no mural, mostrando que outros motoristas, ou seja, um mural bem bonitinho da Heineken, que ele podia ir lá e colar, se ele quisesse, entendeu? Então, assim, e esse juramento, ele foi responsável por muito do efeito, mais do efeito, do que aconteceu na Inglaterra, né? Então, assim, muito do efeito, as pessoas assinavam mais. Aí tem várias questões legais. A gente criou um sistema de incentivo para os barmans oferecerem o juramento. Então, a equipe em Behavioral Lab, junto com a equipe time da Heineken, de trade e tudo mais, criou, tipo assim, que brindes, o que a gente vai dar? Como é que a gente vai incentivar esses barmans a darem? Por que isso faz sentido para ele ou não faz sentido para ele? Vamos fazer a jornada do barman? Entendeu? Tem que incluir dentro da jornada, né? Imagina. Até porque, né, eu acho que tem um ponto que vale falar, irmã, que é a questão dela de manter a escolha da pessoa, né? Então, teria que ser uma questão ou uma situação que faz com que você pense se você vai fazer ou não, né? E decida só por si só se vai fazer ou não, né? Então, não é proibido, não é proibido, mas ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala, eu me coloco na posição de motorista da vez, eu assumo aquele papel, todo mundo tá me vendo, eu assino... você acaba tendo a sensação de que você tem uma responsabilidade maior sobre aquilo, né? Ou que alguém tá te vigiando, porque você mesmo tá, né? Então, acho que também tem esse ponto que é dar uma solução que não seja uma solução punitiva ou, né, de negar o acesso àquela decisão. Ele pode tomar aquela decisão. Perfeito. É uma escolha. E o nudge tem muito disso. Essa questão do nudge, ele é um incentivo que você tem... Previsivelmente, você imagina que a pessoa vai para o lado, mas sem um incentivo financeiro, nenhuma proibição. Perfeito. Então, o nudge é exatamente isso. Ele é uma intervenção que ele desvia né, da solução, ele vai para um lugar previsível sem proibir ou dar algum incentivo financeiro. Eu te pago R$100 para fazer aquilo. Não é o nudge. Né? Então, sim, é uma forma diferente de você fazer. Legal. Vocês falaram... um ponto para mim que é importantíssimo quando a gente fala de times, fala performance de times, né? Quando falo dentro de uma empresa, aí a gente até falou, talvez essa linha era mais um B2C, né? Que é alguém que está ali na ponta. E eu queria até ouvir mais também outros projetos que vocês já tenham feito. Pode ser na linha de recursos humanos, por exemplo. Do B2B, assim, como que eu incentivo, querendo ou não, o incentivo ele vai orientar comportamento, né? Então, como eu incentivo que as pessoas tenham condição de ir para o mesmo caminho que a empresa está querendo que ela vá. Por exemplo, que elas tomem decisões certas. Você até falou de banco, né? Um gerente que está lá numa agência, ele precisa tomar uma decisão. Ele vai ter uma cartilha, um protocolo, certamente. Mas qual que é o incentivo que eu coloco? Principalmente, por exemplo, estava conversando com alguns amigos que eles têm incentivos, trabalham em banco de investimento em São Paulo, por exemplo. Cara, o cara, ele vai para casa 10 horas da noite, 11 horas dorme, acorda 6, faz um exercício, tá lá 8 horas de novo da manhã, come na mesa, mas no fim do ano tem um incentivo ali de... Bem forte, bem alto. Putz, é um incentivo. E como eu posso fazer isso de uma maneira que contemple algo que a empresa quer, mas também que eu pense no ser humano, pense na pessoa? Porque o interesse, a gente falou de interesse aqui, o interesse é da empresa. Beleza, eu, como em Behavioral Lab, por exemplo, posso te direcionar aqui e vou te dar tal resultado. Mas eu também tenho que lutar pelo colaborador que, querendo ou não, como você trouxe algumas vezes, é uma pessoa, né? Então, como que eu faço esse balizador? Qual que é... Imagino que não seja tão fácil, mas
Como é que eu começo a desenhar incentivos e fazer com que todo mundo caminhe para o mesmo caminho? Então, a gente tem feito alguns projetos com liderança, que também vai de encontro, assim, a gente tem até um jogo que chama Experimento Organizacional, que vê os recursos, que tipo de recurso você quer aplicar em cada momento da jornada daquela pessoa, se é aquele momento imediato, impulsivo, se é aquele momento que ela vai planejar um projeto. Então, assim, que tipo de incentivo e que tipo de recurso você vai usar ali naquele momento. Mas eu lembrei uma coisa quando você estava falando dessa questão do investimento, dos seus colegas e tudo mais, que tem um artigo super interessante na Harvard Business Review que fala assim, o Uber mostra como não usar economia comportamental. É bem legal. E ele, o que ele fez? Ele usou economia, ele usa muito. Então, o Uber tem o Uber Behavior Science Lab. Ele é bem centrado em economia comportamental, Uber em todos os sentidos. Então, ele dá um peso fortíssimo na estratégia dele para a economia comportamental, ciências comportamentais. Mas o que eles fizeram? O que eles faziam, mas eu acredito que ainda fazem hoje? Eles usavam alguns gatilhos, alguns vieses para fazer os motoristas trabalharem mais. Só que eram gatilhos tão fortes do ser humano, que é, por exemplo, a aversão à perda. A aversão à perda é que a gente é muito mais sensível à perda do que ao ganho. Como um incentivo para um colaborador, se você fica vendo ali, por exemplo, ele mostrava quando o carro estava parado, você está perdendo 1, 2, 3, 4, 5 corridas. Então, você está perdendo dinheiro. E aquilo ali... O FOMO é grande, né? O FOMO é grande. Aquilo ali fazia ele realmente pegar e trabalhar mais do que ele deveria. Virar à noite. Então, saiu em várias manchetes, vários canais de jornais e tudo mais. Esse artigo foi bem forte de como não usar. Por quê? Porque você está falando de uma coisa instintiva. Nosso pensamento, né, é muito... a gente está muito mais no sistema 1, que é o Daniel Kahneman, né, que é aquele pensamento rápido, intuitivo, instintivo, difícil de controlar, do que no sistema 2, que é uma divisão que o Daniel Kahneman faz do nosso pensar. No sistema 2 é quando você para alguns segundos para pensar. Então, a gente está muito mais nesse sistema 1, que é esse momento instintivo. O motorista, você está mexendo numa coisa instintiva daquela pessoa. Então, você pode fazer também muito errado. Então, a gente sempre tem nessas questões dos projetos, nos cursos, nos workshops, muito esse cuidado, tipo assim, de fazer o bem. Nudge for good, que a gente fala. Então, vamos fazer o bem. E a economia comportamental não é só nudge. Mas acho que o nudge, ele traduz um pouco esse processo do detalhe, como você pode fazer uma coisa que vai fazer mal também para as pessoas, porque como a gente é suscetível tão forte ao que a Paula falou, que é o contexto, que é aquele pequeno detalhe ali no meio daquela jornada que muda tudo. E olhando um pouco para esse momento do colaborador, né, quando a gente olha o impacto que, em alguns momentos, a gente leva ao cliente, colaborador, a tomar uma decisão, é que muitas vezes esse caminho que a gente vai seguir com ele é o que a Flávia falou. Ele é uma responsabilidade de quem está assumindo aquele processo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma jornada em que eu incentivo, por exemplo, a pessoa por meio de metas, por meio de bônus, e eu coloco metas que são inalcançáveis, e eu começo a gerar um ambiente que é um ambiente de conflito, eu não deixo claro quais são os papéis daquelas pessoas. Na equipe de vendas isso acontece bastante, né? Sim. Mas como é que eu gero todo esse movimento e qual que é o impacto disso? A pessoa daqui a pouco vai sair, vai ter um burnout, vai ter conflito dentro da equipe, ou eu vou vender uma coisa que nem deveria estar vendendo. Então, eu acho que essa responsabilidade que a gente está falando aqui é óbvio que a gente tem opções, né? E aí, o que a Flávia comentou, né? Tem o viés, né? A aversão à perda, tem prova social, tem a parte que talvez, né, acaba gerando na gente esse lado mais competitivo, né? De, cara, o que eu vou fazer, porque eu vou fazer, e acabo gerando comportamentos que são comportamentos errados, são comportamentos
desonestos. Uhum. E isso faz com que eu possa até ter um resultado a curto prazo, mas como é que eu vou gerar isso dentro da minha cultura? É uma cultura que vai levar isso adiante? Então, será que vale a pena eu incentivar esse tipo de comportamento, por exemplo, numa equipe, que eu sei que ela vai ter um problema de saúde, por exemplo, vai ganhar um bônus milionário, ok, tá doente, vai ser afastado, então... E vai gastar tudo em hospital depois. E será que a gente, como ser humano, quando a gente está nesse ambiente, muitas vezes a gente não percebe que é isso que está acontecendo, né? A gente não se percebe sendo levado a tomar decisões que são contra o que a gente acredita, que são contra os nossos valores. E isso faz com que as pessoas acabam se acostumando e deixando de lado uma coisa que é super importante, que é a sua saúde, né? Essa saúde ninguém tira. Mas, ao mesmo tempo, você vai lá, você tá batendo ponto, trabalhando 12 horas e ficando doente, porque você não consegue ver o propósito, o valor que você tá dando para aquele trabalho. Não tô falando que não é legal ter bônus, não é legal você ter meta, mas o ambiente, e a Flávia comentou, né, sobre a liderança, ele acaba tendo um impacto super importante. Por quê? Porque o líder, ele é o exemplo. Então, se existe um conflito dentro da equipe, ele precisa ser tratado. Se eu não tenho justiça organizacional, por exemplo, né, olhando para o contexto de remuneração e de bônus, eu vou trazer problemas futuros também, né? Então, acaba que a gente está falando de muitas coisas, mas que no final eu vejo que se a gente sabe por que a gente está aqui e a gente quer fazer o melhor, a gente tem várias coisas que a gente pode melhorar na vida de quem cerca a gente, seja colaborador, seja cliente, seja quem for, né? Então, olhar por essa perspectiva e dar responsabilidade, na minha visão, né? Para quem é responsável, eu acho que faz muita diferença, porque uma pessoa só não faz. Sim. Mas um grupo, ele tem um impacto gigantesco, para o bem e para o mal. Sim. Né? E aí, essa linha, vocês trazem essa clareza para quem é responsável, por exemplo, sensibiliza as lideranças para isso. Como é que funciona esse processo? Você até começou a falar ali no início do... Depois trouxe o exemplo do Uber, né? Mas, assim, a gente sensibiliza e coloca a mão na massa, na verdade. Então, quando eu tô falando de workshop, né, assim, de colocar na sala os líderes, CEOs e tudo mais, assim, considerando em algumas organizações que, felizmente, já viram que o comportamento é tudo e a base científica do comportamento. A gente está falando aqui... às vezes a gente pensa da psicologia como um balaio de gato, como se fosse uma terapia, alguma coisa que você não consegue identificar padrões. Aqui a gente está mostrando, não, olha, as pessoas normalmente, ou seja, são muito influenciadas, elas sentem isso, elas são muito influenciadas, elas tendem a agir assim. Olha o perigo que você está exercendo, dependendo do que você trabalhar. Uma área, então, assim, na liderança, essa conscientização, ela é uma conscientização com exemplos, com cases concretos, para trabalhar o processo deles pensarem naquela situação de uma forma diferente, imaginarem mesmo, enquadrar de uma forma diferente e todo o impacto que ele pode gerar na tomada de decisão. Então, uma vez, um cliente falou assim, eu vou usar esses cards aqui nas reuniões, quando alguém estiver sendo utilizando, por exemplo, ancoragem. Aí eu vou explicar o que é ancoragem. Vou bater na mesa e falar assim, ancoragem. Declarar, denunciar o processo por trás. Não fizemos nessa linha, convencemos que não era o ideal nesse momento. É porque ele estava quase um juiz, né? Tipo, deixa eu aqui, ancoragem. Aí ele traz o viés inteiro. Então, essa foi muito divertida, né? E eu tô falando aqui, a pessoa que falou isso foi um alto executivo, um executivo de São Paulo, assim, renomado, conhecido, né, nessa reunião, mas tanto que é legal, assim, porque ele fala, em reuniões de conselho, da minha diretoria, tudo, eu vejo eles usando esses vieses o tempo todo, e assim, poxa, mas eu li Previsamente Racional, eu li vários outros, assim, eu comecei a identificar isso, e falar, né? Mas às vezes é difícil de explicar, então eu queria um card, posso? Pra tornar mais claro, né? Mais claro esse, tipo assim, ó, você tá caindo nisso.
Porque todos nós, né? O que é o processo? A gente entender as nossas próprias decisões, para a gente tomar decisões mais sábias, reconhecendo os padrões de comportamento que a gente tem e os erros sistemáticos que a gente comete, para que a gente consiga amarrar as mãos para uma tomada de decisão, quando for muito importante e tudo mais, a gente conseguir agir no melhor interesse nosso. Perfeito. É essa a ideia, né? Então, para a gente e para os outros colaboradores, eu acho que esse é o processo. Como você entende, amarra as mãos, entende a situação para você criar uma estratégia antes de vir o momento da decisão, para que você não acabe tomando a decisão errada. Certo. Legal. E quando... Agora, né, no momento que a gente está, acho que nos últimos 3 anos, principalmente, a inteligência artificial, ela trouxe assim, um crescimento muito grande para alguns processos, algumas outras coisas que muitas vezes ela substitui em algumas etapas, algumas vezes ela atua em conjunto, né, outras ela não consegue substituir, porque de fato... quando a gente está lidando com pessoas, tem coisas que são singulares e tem coisas que não. Né? Eu não tenho muita clareza. Até foi uma pergunta que foi feita para o Daniel Kahneman num evento que eu estava no ano passado. Eu até fiquei feliz de conseguir ir na palestra dele na Febraban Tech 2023, lá em São Paulo. E até trouxeram uma pergunta semelhante. Quando você falou que agora veio isso de novo na minha cabeça, assim, como é que hoje eu lidando com máquinas, né, que muitas vezes podem não ter o viés de comportamento, e como que eu posso juntar e comunicar com pessoas que têm esse viés? E até boto só um parênteses, muitas vezes a máquina também tem viés, porque ela foi... feita, né, construída por uma pessoa, né? Tem vários casos aí que, assim, ela já tem um viés, né? A gente tá falando de viés, ela já tem um viés. Ela é preconceituosa, ela é racista, ela é sexista, então é misógina. Muitas vezes ela traz para um caminho já num viés, mas como que vocês estão vendo a inteligência artificial hoje conectada com as pessoas na visão do comportamento humano? Eu posso dar um exemplo muito interessante que um amigo trouxe esses dias. Ele perguntou para o ChatGPT uma das perguntas que o Kahneman fazia lá na década de 70 para treinar se as pessoas tinham vieses ou não, se as pessoas eram racionais ou não eram. E a inteligência artificial errou do mesmo jeito. Ela respondeu igual todos os seres humanos respondem. Então, já dando... Então, um exemplo clássico, a Linda, tudo. Muita gente conhece esse exemplo da Linda. E aí ela pega e fala assim, não, aí dá a resposta completamente errada, que é que todos os cursos que a gente faz, as pessoas respondem daquele jeito. Então é o que você falou, a gente é treinado eles são treinados, né, pelo ser humano, tem vieses, agora trabalhar os vieses para tornar a pessoa, aquele bot, por exemplo, mais humano, no atendimento e tudo mais, ou seja, esses vieses, a gente tem alguns projetos de atendimento, por exemplo, que usaram a versão à perda. Então, tem uma árvore de decisão e tudo mais. E como você falar para a pessoa certa, no momento certo, usando talvez um viés que faça sentido, que faça, por exemplo, ela não sacar a previdência dela para pagar uma dívida. Que faça ela ter uma atitude que proteja ela. Então, a inteligência artificial, ela permite hoje que a gente programe, por exemplo, alguns projetos que são de árvore de decisão, que requerem, por exemplo, uma pessoa fala uma coisa, responde outra, tudo. É uma ferramenta riquíssima para gerar esses comportamentos e simplificar. Então, eu acho assim, uma das coisas a gente tem um outro prêmio Nobel, que é o Richard Taylor, de 2017, que ele fala, se você quer que uma pessoa faça algo, faça com que seja simples. Né? E a inteligência artificial faz isso. Ela faz muitas coisas complexas com que sejam simples. Então, a gente pegar a economia comportamental que a gente está vendo, trabalhar em conjunto mesmo, como um grande parceiro, mesmo para que a gente, com os insights que a gente já tem, a gente treine a inteligência artificial para ficar já com a inteligência que a gente já coletou ao longo dos anos. Como que a gente pode colocar essa inteligência ali
para melhorar a experiência do nosso cliente naquele projeto específico, sabe? E eu acho que tem outro ganho, né? Eu acho que em vários momentos a gente acaba automatizando o que precisa ser automatizado, né? Então, simplificando processos que são, de fato, processos mais rápidos e simples que não exigem daquele que está trabalhando aquela atividade um pensamento um pouco mais complexo, né? Então, eu também acho que a inteligência artificial, ela acaba agilizando muitas das coisas que a gente perde tempo, né? Então, ela ajuda a gente em coisas que são menos complexas, mais rápidas. Então, hoje é muito mais fácil você criar algum tipo de conteúdo, é mais fácil você criar uma planilha. Existem outras ferramentas que ajudam, mas a pergunta é feita por uma pessoa. E esses dias eu fiz uma palestra sobre gestão de conflito, e aí uma das provocações foi essa, né? Eu estava falando sobre gestão de conflito num contexto da área da saúde. E aí, o conflito é sobre pessoas, né? Então, querendo ou não, a gente está falando de comunicação, a gente está falando muitas vezes, né, do que eu acredito ser verdade ou não, e de que forma que eu posso mediar aquela situação. E aí a pergunta que eu fiz pro ChatGPT foi, se ele fosse como eu, né, uma pessoa, se eu fosse como ele, se existiria conflito. E a resposta dele foi não, né, que o ChatGPT, como uma inteligência artificial, ele não tem emoções. E ele não tem necessidades, interesses. Então, em resumo, a inteligência artificial, ela nunca vai ser um ser humano, e eu posso, sim, entender que ele vai me ajudar a tomar atitudes ou decisões e processos que vão ajudar eu como ser humano, ter aquela decisão, né? Então, eu acho que tem uma característica importante que é como é que eu consigo ajudar os outros, nos meus processos, a minha vida se tornar mais fácil, para eu ter tempo suficiente para me importar com o que é de fato mais importante, né? Que é o mais complexo. Então, acho que tem um caminho do meio que também eu acho que em alguns momentos a gente, pelo menos no RH, sempre foi uma pergunta, né? Não, mas quais são as profissões que vão acabar? Como é que a gente vai fazer? E eu acho que tem tantas oportunidades nisso que a gente acaba, pelo medo, né, do novo, pelo medo da mudança, a gente acaba achando que a psicóloga que se formou há algum tempo atrás não é a mesma psicóloga de hoje que está aqui falando com você. Então, as coisas mudam. E aí, o que a inteligência artificial vai trazer de benefícios? Vários. Quais são os riscos? Alguns. Então, como é que a gente vai controlar? Como é que a gente vai vigiar? De que forma que eu vou desenvolver as soluções necessárias, né? Então, eu brinco que eu peço por favor e obrigado, tá? Eu também peço. E aí, esses dias, um amigo meu, eu falo, queria ajuda para traduzir tal coisa, obrigado. E aí, esses dias, um amigo meu perguntou isso no LinkedIn, e aí ele falou, Paulinha, eu tô impressionada com a quantidade de pessoas que falam com o ChatGPT. Eu falei, cara, é isso, gente, a gente tá educando também o ChatGPT. Então, quando tá errado, tem que falar que tá errado, né? Então, às vezes, por exemplo, né, quero uma citação, aí ele dá uma citação, tipo, nada a ver. A minha pergunta para ele foi, mas isso é fato? Ele, não, isso não é fato. Eu falei, então não. Então, quando a pessoa pergunta... Você não pode fazer isso. Você não faz isso, porque senão ia estar citando uma pessoa errada, né? Essa é ótima. Então, ele também está aprendendo com a gente. Querendo ou não, é uma forma da gente validar, né? O conhecimento que ele acaba gerando e trazendo muita agilidade, né? Pro dia a dia. Certamente. Eu também falo... obrigado, ou então reforço, falo, nossa, agora ficou bom. Eu falei, assim, é inconsciente. Aí eu falei, cara, não precisava, né, talvez. Não, precisa. Mas aí fica um pouco assim na cabeça, né, na relação mesmo como humano e como comportamento, né, assim, putz, como eu devo me comportar aqui? Porque eu fui ensinado a falar, por favor, licença, obrigado, e como é que eu lido, né, com essa máquina que não vai ter esse mesmo sentimento, interesse, né? Não vai ter essa mesma relação.
Né? Então, eu já fiquei... É um bug que dá, às vezes, Mas na eu cabeça. acho que é legal até o que a Flávia falou sobre o tom de voz, né, de atendimento. Eu acho que traz um pouco disso. Eu não sei você, mas eu gosto de falar pelo menos no WhatsApp, né? Tipo, eu prefiro resolver as coisas pelo WhatsApp. Uhum. Mas, às vezes, a forma com que aquela mensagem, né, é colocada para mim e a resposta que eu vou dar, ela vai fazer com que eu tenha uma satisfação muito maior numa compra ou numa resposta. Sim. E isso não é que a gente está limitado à automatização. É que a gente pode humanizar um pouco mais essa relação e aí entra o que ela falou da árvore de decisão. Acho que vale a pena falar um pouco disso. Essa parte do tom de voz, tanto no digital, quanto a gente faz projetos de atendimento humano, né? E também nessa parte digital. E a gente foi vendo, ao longo do tempo, algumas palavras, por exemplo, que funcionam muito numa questão negativa. Poxa, que pena. Olha a simplicidade num call center daquela pessoa, aquela pessoa falar, poxa, que pena que isso aconteceu, eu sinto muito, né? É mais empática, né? Você sente assim, mais junto. E aí são projetos grandes que mudam o atendimento. Como aquela pessoa, como aquele atendente, seja no digital, seja no ao vivo, saber que palavras-chave usar. Como você deixar esses argumentos coringas, assim? Como você falar de uma forma que você eleve um pico do atendimento, tipo assim, você leve uma emoção, porque tem um efeito também pico-fim, que a gente estuda nessa área, que são os picos, por exemplo, no cinema muito feito, nos filmes, né, e tudo mais. Entonações e também picos de emoção. Então, se você tiver um atendimento que aquela pessoa surpreenda você no meio, ela vai lembrar mais daquele pico e do final. Só que muitas vezes, por exemplo, você está retendo um cliente, aí você reteve. Aí você, no final, você fala assim, muito obrigada, estamos à disposição. Só que ali no final, é um momento que você pode falar assim, eu posso falar uma coisa que vai marcar ele, ele vai sair com um NPS, por exemplo. A gente tem alguns projetos que o NPS foi no céu, ele aumentou muito, por causa de algumas coisas que você fala que geram essa emoção, que geram esse pico. Você fecha de uma forma que seja memorável, que aquela pessoa vai lembrar, né? Então, assim, esses projetos de tom de voz, de atendimento, são uns que a gente gosta muito, porque dá para fazer muito com dado. Então, você mexe com dado absurdamente, você tem ali estatisticamente, você pode fazer várias análises estatísticas, ao mesmo tempo que você tem um humano, né? Então, isso deve ser bem legal. Uma coisa até que, quando você falou das pessoas que estão, né, de um time, assim, quem está numa equipe, por exemplo, de um projeto como esse, né, tem muitos, né? São inúmeros, eu entendi que tem projetos e projetos, mas falando num geral, uma coisa que, pelo que vocês trouxeram, já tem bastante, né, que é essa posição da pessoa de dados, que é muito difícil eu fazer projetos que não tenham uma pessoa que é especialista em dados, um cientista de dados, um engenheiro de dados, que hoje está sendo muito trabalhado nas áreas de tecnologia, de inovação, em startups. Como é que são esses papéis, além do de dados, mas o de dados em si? Como é que vocês trabalham com isso? Como é que formam uma pessoa para trabalhar nessa área? Como que, mesmo que não formada, como é que eu boto ela nesse trilho? A gente sempre tem um cientista de dados. Então, sempre realmente, tem numa equipe, tem um cientista de dados. Legal. Pode ser, por exemplo, no projeto da Heineken, a gente tinha o Felipe, que ele era economista, mais cientista de dados, né? Então, assim, ele tem até um conhecimento maior sobre economia comportamental e cientista de dados. Mas a gente tem uma pessoa que ela tem é a pessoa que cuida dos números, que cuida dos dados. A gente usa programação, então é Python, é R. Então, assim, para fazer o experimento, você tem que fazer algumas ferramentas. Você pode fazer alguns experimentos mais simples no Excel. A gente tem algumas pessoas, a gente tem até um modelinho, assim. Temos um outro consultor nosso, assim, que fez um modelo super legal de como você calcular o experimento no Excel.
Mas, assim, em experimentos, projetos maiores, a gente normalmente tem uma pessoa que sabe programar e tudo, tanto para fazer a amostra, os efeitos, a gente vê alguns modelos estatísticos que a gente precisa, porque a gente precisa, por exemplo, naquele experimento da Heineken, saber qual foi o impacto do juramento do motorista. E para isso a gente fez, por exemplo, o modelo Probit. Então, a gente faz o modelo para ver o que é, qual nudge que teve mais impacto, se é um projeto que não tem só um nudge, uma intervenção. Porque, na verdade, o mundo ideal seria a gente testar um fator, mas muitas vezes é muito caro. E é impossível você testar. Imagina. Então, às vezes, você tem que testar mais de um. E aí você vai ter que ver a forma de calcular. E o cientista de dados, muitas vezes, ele é, assim, imprescindível nesse lugar. Tentar tirar esse dado. Às vezes, o que você está falando coloca, às vezes, 2 nudges, sendo que, teoricamente, deveria separar esses nudges entre si em testes diferentes, só que é muito caro para fazer em separado. Por isso, faz dentro de um só. E aí, o cientista de dados tem o papel de estratificar, como é que funciona? Na verdade, normalmente a gente tenta fazer um só. Esse da Heineken foi um muito específico que a gente fez. Imagina que a gente estava mudando visualmente os bares em São Paulo e Porto Alegre. Então, a gente fez vários, mas aí como é que acontecia? Quando a pessoa saía do bar, ela num tablet respondia se ela tinha... Como é que ela tinha chegado ali? Umas perguntas bem despistando, assim, você bebeu coca, água, o que você bebeu? Era bem despistado, assim. E aí, no final, a gente perguntava, quais nudges você viu? E aí, esse parâmetro para ela, o que você viu no bar? Na verdade, tinha as fotos. E ela ia clicando, eu vi esse, eu vi esse, eu vi esse. E aí, a gente conseguiu usar um pouco como parâmetro. Então, assim, por que também é bom um time interdisciplinar, que é criativo, A gente tem um projeto do WWF também, que a gente construiu, a Paula estava nesse projeto, foi um projeto lindo. O único problema é que ele terminou no dia 13 de março de 2020. Então, o nudge não foi criado. Isso, né? Que o de vocês foi logo um mês depois, vocês fizeram um grande efeito, mas teve esse também de... Foi. Um dia antes, 2 dias antes. Que a gente estava no avião quando foi declarada a pandemia, então não foi... O projeto estava encerrando. E a gente tinha criado os nudges, mas não dava para testar. Entendi. Então a gente criou os nudges. De começar a testá-los. E aí tudo fechou, né? Uau. Não, foi uma pena. O da Heineken também, a gente ia ter o segundo projeto da Heineken, todo desenhadinho, era em abril, também não deu para testar nudges, porque nós, assim... O que acontece? Acho que posso falar por muitos de nós. Nós somos apaixonados por comportamento humano. Então, os projetos, eles são filhos também. Eles são, assim, você vê comportamento, você está juntando aquela inteligência interna que muita gente não vê e você está vendo. Sim. Né? Então, somos apaixonados por comportamento humano, de diferentes áreas do conhecimento. Então, quando a gente está ali discutindo aquele comportamento, a gente está querendo a entrega para o cliente, mas a gente também está querendo aprender sobre aquilo para a vida, para o futuro, para tudo. Ou seja, você quer descobrir aquele viés, aquele comportamento e falar assim, caramba, como é que isso aqui gerou isso? Né? Então, assim, essa paixão é muito presente. Então, quando a gente está ali fazendo o juramento do motorista, ou algum nudge, alguma coisa, essa sede de conhecimento sempre está, né? Os porquês que você falou, que você é muito bom dos porquês. Dá para ver, assim, é muito meio que na paixão mesmo, na vontade de fazer aquilo acontecer, porque tá inerente, né? Eu acho que isso participou até da nossa conversa, que é legal trazer para cá, que a gente tinha feito uma conversa antes, de que me parece que quem segue nessa área de comportamento humano já gosta disso antes de saber que essa área existe, que é o seu caso, né? E quando você começou a contar a sua história, eu falei, cara, eu nunca entrei num projeto específico de comportamento humano, mas gosto muito de analisar, gosto como, na vida, né? Não necessariamente na prática ali, técnica, e quando vem a técnica, o negócio tende a potencializar mais ainda, né? Nascem muitos cientistas comportamentais, assim, eu vejo a minha experiência, assim, porque, assim, se a gente pensar na SPM, o MBA foi criado em 2016,
Então, você tem um curso aí de 1 ano e meio só de comportamento humano. E, assim, era muito nítido. Eu vejo nas turmas, assim, eu pego a primeira turma, né? E depois o final, mas, assim, você vê aquelas pessoas que já fazem associações, já estão o raciocínio. Depois a gente encontra, está num projeto. A Paula é muito... essa questão do cientista comportamental, a rapidez que ela pegou e que ela foi, assim, wuft, e já conseguiu ir criando as coisas. Por quê? Porque a experiência do mundo real, né, a gente treina nossa mente o tempo todo. E uma das coisas que a gente quer ali no lab é ser criativo, é você ter essas sacadas. Eu acho que é uma coisa que algumas pessoas são ditas aí cientistas comportamentais. A gente conversou um pouquinho sobre isso, assim, que eu reconheço alguns. A Paula é uma delas e acho que tem alguns, assim, que chamam muita atenção e esse olho brilha, né? Eu vejo você tem muito disso, sim, né? sim, Desse legal. olho brilhado do comportamento humano. E eu acho que é uma droguinha, assim, que algumas pessoas... Querer entender, né? Às vezes até demais. E tem muitas áreas que acabam estudando sem nomear, né? Assim, acho que quando eu comecei a trabalhar na startup na área de growth, eu comecei a perceber muito isso. Eu entrei na startup muito pelo propósito de eu quero transformar a educação, eu trabalhei com jovem, quero fazer a diferença para o mundo, né? E trabalhar com impacto social. E aí, quando eu entrei na área de growth, eu percebi que eu fazia isso com outros nomes, né? E aí eu falava assim, gente, mas por que vocês falam tanto em inglês? Era a primeira coisa que uma pessoa de RH, que tinha vindo de uma instituição de ensino, né? Em que era um termo, né, você tinha que tomar bastante cuidado para não usar muitos termos em inglês e tudo mais. E tudo era em inglês. E eu falava assim, não, mas eu fazia isso quando eu era consultora, né, business partner lá na CNI, na primeira empresa que eu fiz. Não, quando a gente está olhando o funil. Então, assim, eu acho que tem algumas áreas acabam tocando mais por questão muito mais do consumidor, mas eu acho que a pandemia acabou trazendo também a oportunidade, até pelo contexto que a gente estava, de outros conhecimentos, né, de você ler sobre outras coisas, de você perceber que tem outros interesses e que isso você pode aplicar para o seu dia a dia. Então, porque uma psicóloga já trabalhou com vários projetos, está numa startup de impacto social e está falando que a primeira coisa que eu aprendi é a mesma coisa que eu estava montando uma área de growth, né? Então, de que maneira que a gente pode trazer esse conhecimento para mais pessoas? Eu acho que esse é um desafio, porque o mais complexo, na verdade, é a gente entender que, como ser humano, a gente toma decisões de diferentes formas. E a segunda fase, que eu acho que é o que a Behavioral Lab vem trazendo e comprovando existem formas de você fazer e você fazer com eficiência e com dado. Né? E como é que eu coloco isso em prática para as organizações, para os projetos que podem vir, né? Então, independente de qual é a formação, por isso que eu brinquei, né? Quando a gente fala de economia comportamental e ciência comportamental, talvez eu não conhecesse tanto, porque quando eu olhava a Flávia, eu falava, tá fazendo economia, tipo... eu sou psicóloga, tipo, não tem nada a ver o que eu faço com o que ela faz. E chegar a ver outras áreas entrando para esse momento, eu acho que é relevante também, porque traz para o economista um olhar diferente, traz para o marketing um olhar complementar, traz para o design uma preocupação maior com o método, traz para o psicólogo uma coisa mais consistente. Então, acho que todo mundo acaba ganhando, né? Acho que também tem um lado de esforço aí da gente trazer para todo mundo. Perfeito, perfeito. Meninas, estamos chegando aí nos finalmente do nosso papo aqui. Eu queria que vocês ficassem à vontade para dar um recado aí para quem está nos assistindo sobre o tema. A gente falou muito aqui como isso é abrangente. Acho que a gente fecha nessa linha de como que a gente começou falando disso e terminou falando disso, de como que isso se conecta. Às vezes a gente não sabia que aquele assunto tinha a ver com isso e como os assuntos no fim, né, tá tudo conectado de alguma certa forma. Né? Eu gostei muito de conversar com vocês mesmo. Queria que vocês deixassem um recado, cada uma da forma que vocês quisessem, o recado que vocês quisessem passar. Pode olhar para alguma das câmeras e falar com a turma aí.
Eu acredito que esse é um grande momento para você começar a ler, a estudar. Eu acho que essa questão do Daniel Kahneman, gente, que assim, é um dos pioneiros da economia comportamental, um psicólogo incrível, que ganhou o Nobel. Psicólogo, primeiro psicólogo a ganhar o Nobel. Né, assim, e saiu em todas as mídias, em português, relatos da história, sabe? Da história da economia comportamental, dos bastidores da economia comportamental e o impacto que ela tem gerado. Então, assim, como é bastante conhecimento, a gente quis trazer um pouquinho de um detalhe, né? Mas, assim, trazer um pouco que esse momento pode ser um momento muito interessante de ir atrás. Tem programas aí de 1 ano e meio, de Master, MBA, como eu falei, FGV, SPM, né? Tem várias aí organizações que estão trabalhando com programas grandes para a gente ver o tanto de conhecimento que está acontecendo. E quem quiser fazer algo mais curto, a gente tem um curso que chama CCA, que é Ciências Comportamentais Aplicadas. Então, é um curso de 8 módulos que você consegue acessar ali nas nossas redes, do Behavior Lab. Qual é a rede, inclusive? Em Behavior Lab. Tanto no Behavior Lab quanto o meu também, Flávia S. Ávila, você consegue na bio ver o link de inscrição do curso. É o curso, assim, é uma repaginação do curso que a gente criou ali no 16 de abril de 2020. Então, muitas melhorias aconteceram aí ao longo do tempo. Exatos. Exatamente. E a gente tentou condensar o que a gente viu de mais importante aí nesse curso. Então, também, quem estiver iniciando é o CCA, que é Ciências Comportamentais Aplicadas. Também fomos mais abrangentes, não é de economia comportamental, mas tem muito, né, de economia comportamental. Convido vocês a se juntarem a nós aqui e fico à disposição. Então, meu contato é Instagram, LinkedIn, é Flávia S. Ávila. Então, fico também à disposição aí para outros papos bem legais como esse. Obrigada, Vitor, pelo convite. Foi fantástico. Obrigado. Eu também só agradeço a oportunidade, né? Foi muito legal compartilhar um pouco do que eu aprendi também, né? Com a Behavior Lab, com a Flávia, com todos os livros. A Flávia falou, né, que eu sou uma pessoa de livros, eu adoro ler. E eu acho que, complementando um pouco do que a Flávia falou, acho que é legal buscar, né, conhecimento. Acho que conhecimento nunca é demais. E hoje em dia, eu acho que a gente acaba deixando de se aprofundar nos temas e de coisas que a gente gosta pela correria, né, do dia a dia, da vida. E ter esse tempo para se aprofundar, aprender, repensar, né? E é o que eu falei também, né? Repensar um pouco no que isso pode ser aplicado para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. A gente falou aqui rapidinho, né? Sobre hábitos, mas hábitos é um tema super importante para a nossa vida e que tem coisas muito importantes para a nossa saúde, inclusive. Uhum. E eu acredito muito que quando a gente tem essa oportunidade, eu acho que a gente torna o processo cada vez mais humano, né? Então, pensar sobre como a gente se comporta, né, no nosso contexto, no nosso ambiente, como a gente pode ser melhor. E eu acho que, como ser humano, a gente está aqui para impactar, né? Para impactar vidas, para impactar as pessoas. E eu acredito muito nisso, né? Tanto no que eu fazia como RH, quanto o que eu faço hoje, né? Em projetos que são projetos para pessoas, para desenvolvimento. Eu acredito muito que esse modelo funciona porque é assim que a gente aprende, né? Então, eu também estou nas redes, eu sou, né, uma consultora associada da Behavior Lab e estou também super à disposição, tanto no LinkedIn, né, principalmente, ajudando pessoas a ampliar um pouco esse repertório, né, de comportamento, RH, pessoas e tudo junto e tudo misturado. E eu queria incentivar, só fechando aí, realmente a Paula, ela, como eu falei, lê bastante e publica muito. Então, ela é uma pessoa que escreve bastante, então recomendo, assim, uma das fontes que eu recomendei até quando aconteceu a questão do Kahneman, é a própria Paula, então realmente eu sugiro seguirem aí no LinkedIn para estar atualizado. Que bom. Ótimo, muito obrigado, meninas. Esse foi mais um podcast do Lancei Essa. A ideia é de trazer vários assuntos diferentes que podem estar conectados à inovação. A gente discutiu aqui vários
formatos e viu como isso está no nosso dia a dia e cada vez mais, né, tendo condições de olhar para pessoas, para como elas decidem, né, como eu posso criar nudges, como eu posso criar dados e decidir por base, né, por essa base de dados, né, traz a relevância e faz a gente pensar diferente, faz a gente inovar. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigado. Obrigada.